Eu sou o Dado Silva. E eu sou o Marcelo Ômega. Começando agora mais um Realidade Aumentada. Hoje nós vamos falar sobre trilogias. Fala aí, Marcelo, quando foi a última vez que você foi ver uma trilogia no cinema? Mas uma daquelas boas mesmo. Boas? Não sei. Porque trilogia tem a rodo aí. Hoje em dia tudo é trilogia. Até trilogia boa é outra coisa. Até aqueles filmes que não foram programados para ser trilogia, tipo o Hobbit, era um livro que foi programado para virar 2 filmes e acabou saindo 3. E ainda diziam que estavam pensando em fazer um quarto, né? Nossa, imagina se o 3 já foi meia... Não tinha história. Não tinha história. Mas a gente está aqui hoje para falar simplesmente dos melhores filmes, aqueles que deram certo. Sim. Aquelas trilogias que deram certo. O que não é nada fácil, né? Tem até aquele lance da maldição das trilogias, que um filme pode até acertar na primeira, acertar na segunda, mas da terceira ele não passa. São raríssimos os casos das trilogias que conseguem ser boas nos 3 filmes, durante os 3 filmes ali. E é justamente sobre essas, ou pelo menos algumas dessas, que a gente vai falar hoje. Hoje é dia de falar delas. Que tem histórias tão boas que não cabem em um único filme. E digo mais, não cabem nem em 2 filmes. Elas precisam de 3 filmes. Não de 4, 3. Então já sabe, encha sua caneca, coloque em tela cheia e mergulhe de cabeça no... Realidade Aumentada. E como é que vai funcionar a lista desta vez, meu caro Marcelo? Porque a gente sempre dá um jeito de dar aquela roubadinha, né? E hoje não podia ser diferente, é lógico que a gente vai roubar. E como vai funcionar essa roubadinha dessa semana? É porque assim, tem alguns filmes que não são exatamente trilogias. Vou citar aqui um exemplo, o Piratas do Caribe, que já tem 4 filmes e já estão produzindo aí o 5º filme da série. Só que a gente consegue separar ali, dentro desses filmes, um arco contado em 3 histórias. No caso do Piratas do Caribe, né, é a história ali do Will Turner e da Keira Knightley, eu não lembro o nome dela e tal. Né, mas você consegue separar bem ali a história. Então, tem Star Wars. Star Wars são exatamente 6 filmes, mas são 2 trilogias, na verdade. E seria muita sacanagem deixar Star Wars fora da lista por causa daquelas bosta daqueles 3 filmes. Mas também tem aqueles filmes que aparentam ser uma trilogia, mas que na verdade não são. Como é o caso de Jogos Vorazes. Sim, que são 3 partes, em teoria, né? Jogos Vorazes 3, parte 1 e parte 2, do Vingadores, acho que vai ser assim também, né? Mas... por mais que esteja escrito ali parte 1 e parte 2, são 2 filmes. Deu pra entender, né? Se não deu, vai acompanhando aí que no meio do caminho você se encontra. Então chega de enrolação e vamos ao nosso top 10. Na nossa 10ª colocação, no espaço, ninguém pode te ouvir gritar. A trilogia Alien, de 79, 86 e 92. Alien, que por muito pouco acabou não acontecendo. Na época em que o roteiro de Alien foi escrito, nenhum estúdio aceitou rodar o filme, porque achavam que ia ser uma produção cara, trabalhar com ficção científica, ficção espacial. Mas aí, quando Star Wars foi lançado em 1977, a coisa mudou de figura. De repente, a ficção espacial virou a modinha. Virou a coisa do momento e todo mundo queria um filme que se passasse no espaço. E acontece que o único roteiro que estava disponível no momento era Alien. E aí, graças a isso, hoje nós somos brindados aí com 3 ótimos filmes do terror espacial, daquelas criaturas que ficam jogando ácido quando você corta elas. O que mais que elas fazem? Que elas jogam tipo aquela vagininha na sua cara. E com um monstro saindo do seu peito. Uma delícia! Ah, que delícia, cara! Ai, que delícia! E o Ridley Scott, quando estava produzindo o filme, disse que a coisa mais difícil que ele tinha para fazer era achar uma identidade visual, né, pro filme. Achar qual que ia ser a cara do Alien e tal. Então ele começou a pesquisar por aí e caiu na mão dele a obra Necronon 4, isso? Isso, essa obra aqui. Essa é uma obra de H.R. Giger, né? E quando o Ridley Scott bateu o olho, ele falou, não, é isso é o Alien. E quando a gente bateu o olho na imagem, a gente falou, puta, é isso. É isso. Isso é o Alien. Alien, 10ª colocação. 7, 6, 5 meters, 4.
nona colocação, nós temos um empate técnico. As duas trilogias da amizade. Busting out of here. On three. 1, 3. Whoa! To infinity and beyond. To reset your Buzz Lightyear, insert paperclip. Max, use your finger. Did you? Homem-Aranha, o amigão da vizinhança. E Toy Story, amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Homem-Aranha, né? Obviamente estamos falando da trilogia original de Sam Raimi, lá do início dos anos 2000, desconsiderando, portanto, os filmes do Mark Webb aí de 2010, 2012, não sei. Até porque não são trilogia. E nem vão virar trilogia. Graças a Deus! Homem-Aranha é um ótimo exemplo daquela maldição que a gente falou no começo lá, né, das trilogias, de que todo filme pode começar muito bem, foi o caso do Homem-Aranha, evoluiu ainda melhor, foi o caso de Homem-Aranha 2, para virar uma bomba, que é o Homem-Aranha 3. É uma bosta. O que eu acho já o contrário do Toy Story, porque o Toy Story, ele foi o primeiro é muito bom, o 2 é muito bom, mas pra mim o melhor é o terceiro filme. Nossa, até estralei meu dedo. Olha, vou falar aí uma coisa aí que... usar os termos que você usou para se referir de uma bandinha aí chamada Beatles, alguns programas atrás. Mas eu acho Toy Story uma trilogia superestimada. Não que eu ache os filmes ruins, né? Mas não sei, talvez pelo fato de eu não ser tão criança assim quando eu assisti os filmes, não sei, não me cativaram tanto quanto eu vejo a maioria das pessoas aí chorarem quando assistiam. Pra mim também, eu acho que é exagerado chorar e tal. É um filme bom, assim, que eu digo, ele diverte, ele é engraçado, ele tem os momentos de ação, de drama e tal, assim, ele é bem completo. Então, por isso que eu acho que o 3 é o melhor. Homem-Aranha e Toy Story, nona colocação. Guys, we all knew this day was coming. We're getting thrown away. No, no one's getting thrown away. We ain't ever getting played with. Hold on, this is no time to be hysterical. It's the perfect time to be hysterical. Should we be hysterical? Now, Yes. maybe, but not right now. Come on. Ele disse que ia voltar, e vai voltar, este ano. Arnold Schwarzenegger. Terminator 2, Judgment Day. This time he's back. For good. Trust me. O Exterminador do Futuro, grande clássico dos anos 80 de James Cameron, que vai ganhar roupagem nova, é tipo um reboot que não é reboot? É, um reboot. Esse ano com reboot de continuação, com a menina do Game of Thrones lá? É, com a Khaleesi. É, Eu esqueci a o nome da Daenerys. atriz. Daenerys, que eu esqueci o nome da atriz. Exterminador foi um personagem criado pelo James Cameron enquanto ele dormia. Ele disse que teve um pesadelo, que tinha uma máquina, um esqueleto de metal que se arrastava do meio do fogo atrás dele, assim, com duas facas nas mãos. Se você for parar para pensar bem, é uma representação quase literal da sequência final do primeiro filme. E Sarah Connor, com certeza, é a personagem mais rodada dos cinemas. Passou na mão de todo mundo. Hoje em dia ninguém consegue imaginar, né, uma Sarah Connor melhor do que a Linda Hamilton. Só que assim, o papel foi escrito originalmente, o James Cameron não tinha pensado na Linda Hamilton, ele tinha pensado na Bridget Fonda. Só que a atriz não quis fazer. Curtiu. Sei lá, não curtiu a ideia, né? Aí, o James Cameron ofereceu então para Kate Capshaw. Hoje em dia, alguém conhece Kate Capshaw? Você vai reconhecer ela pelo único filme de sucesso que a atriz deve ter feito, que é Indiana Jones no Tempo da Perdição. Mas ela não aceitou, justamente porque estava gravando o Tempo da Perdição na época. James Cameron foi então para sua terceira tentativa, que foi a atriz Caitlin Turner, que também não aceitou porque estava fazendo um outro filme. Seguiu-se então uma pequena lista que eu vou ler aqui para vocês terem uma noção do quanto foi difícil para Linda Hamilton emplacar como Sarah Connor. James Cameron ofereceu o papel também para Daryl Hannah, que chegou a fazer o teste para o papel, mas foi recusada. Jennifer Jason Leigh, que foi considerada muito jovem para o papel. Gilda Radner,
Susan Sarandon, Glenn Close, Rhea Perlman, Sigourney Weaver, Sybil Shepherd, Jane Seymour, Angelica Houston, Lori Loughlin, Kim Basinger, Jodie Foster, Melanie Griffith, Christy Brinkley, Diane Keaton, Goldie Hawn, Jamie Lee Curtis, Ali Sheedy, Jessica Lange, Sissy Spacek, Kay Lance, Liza Minnelli, Mia Farrow, Barbara Hershey, Miranda Richardson, Rosanna Arquette, Meg Ryan, Heather Locklear, Jennifer Grey, Madonna, Amy Irving, Terry Garr, Margot Kidder, Debra Winger e Tatum O'Neal. Até finalmente James Cameron enxergar que a Linda Hamilton é que deveria assumir o papel de Sarah Connor. Acho que é pouco ou quer mais? Eu vou contar uma coisa, um dos meus pecados pessoais, assim, sabe? Eu demorei pra caramba pra assistir o primeiro Exterminador do Futuro. Fui assistir só bem recentemente. E assim, eu tinha... O Exterminador do Futuro 2, o julgamento final lá, foi um dos filmes que eu mais assisti na vida. É um dos meus filmes favoritos da infância, assim, ever, sabe? E aí esses dias eu fui assistir o Exterminador do Futuro 1, parei assim, cara, não é que o filme é bom? Esse pai é até melhor que o primeiro. Aí fui lá e assisti. É, exatamente, melhor que o segundo. Aí fui lá e assisti o segundo. Falei, cara, acho que tá pau a pau com o primeiro, hein? Vou botar o primeiro de volta só pra dar uma olhada e assistir, cara, é melhor. O primeiro filme, cara... Não, pra mim eles estão no mesmo nível praticamente. Eu vou colocar o 2 na frente porque é o filme do coração. Filme do coração. 8ª posição, Exterminador do Futuro. Enemy He's a Terminator like you, right? Not like me. is the deadliest machine ever built. Can it be destroyed? Unknown. This time, there are 2. Terminator 2. Na nossa 7ª colocação, nós temos a Maldição da Trilogia, que chegou um pouquinho antes. Matrix, a obra-prima dos irmãos Wachowski, pra mim mesmo, só o que presta é o primeiro. Sim, eu concordo. 2 e o 3 são meia boca. O 2 nem meia, não Nem meia, é um quarto de boca para um quinto de boca. Por aí. E o como é que entrou então na 7ª colocação? Porque o primeiro filme... Porra! É o filme que eu mais assisti na vida. Exatamente. O primeiro filme, se pá, é o melhor filme do mundo. Né? É muito bom. Então na média ele ficou tão lá no alto que ele trouxe o 2 e trouxe o 3. Exatamente. Você falou agora há pouco, né? Talvez muita gente não saiba, mas o Neo não foi originalmente pensado para ser interpretado pelo Keanu Reeves. A escolha original era o Will Smith, né? Mas o Will Smith, assim, pra mim ele... Né, assim, ele é um bom ator, ele, faz filmes legais, mas o Neo ele tem um quê mais sombrio, mais... como é que é? Mais centrado, assim, sabe? Que é a cara do que o Keanu Reeves, assim, sabe? Sim. Não o Will Smith. E o Keanu Reeves também, ele facilitou muito a produção, principalmente do Matrix 2 e do 3, porque ele já tem aquele rosto meio quadrado, meio de computação gráfica. Assim. Ele só interpretou, pra mim, o Neo no primeiro filme. No 2 e no 3 é só computação gráfica. Não que tivesse muita coisa pra interpretar ali. Que, na verdade, o forte de Matrix sempre foram os efeitos especiais e tal, e toda a trama em si. O Neo é aquele cara que tá meio perdido na história. Eu assumo que eu precisei assistir umas 2, 3 vezes pra entender Matrix. Eu não entendi de primeira. Talvez porque eu tivesse um pouco com sono na hora que eu assisti, mas não entendi. Depois que eu fui assistir, que a gente começa a pescar essas referências e completar a história, assim, daí eu falo, nossa, muito foda. Matrix é aquele filme que até hoje, assim, quando eu assisto, eu ainda me pego assim, nossa, porra, isso se aprofunda, cara? Basicamente pelo primeiro filme de Matrix, que é tão foda, que vale pelos 3, que Matrix vai ocupar aqui a nossa 7ª colocação. 7ª. You ever had a dream, Neo, that you were so sure was real? What if you were unable to wake from that dream? How would you know the difference between the dream world and the real world? It's the question that drives us, Neo. Na nossa 6ª colocação... What are you?
Acho que a gente foi pego aí numa pequena contradição, não? Porque lá no primeiro Realidade Aumentada, se você lembra bem, os 2 filmes do Homem-Aranha entraram na frente do Batman Cavaleiro das Trevas, que foi o único filme que entrou aí como no top 10. No top 10 de melhores filmes de herói. Então como é que pode a trilogia do Batman acabar na frente da trilogia do Homem-Aranha? Pelo mesmo motivo do Matrix. Matrix ele tinha uma nota muito alta no primeiro, no segundo e no terceiro mais ou menos, né? Esse aqui, o Batman, ele tem as notas dos 3 lá no alto. E já o Homem-Aranha faz isso aqui. E a terceira é uma bosta. Então, na trilogia completa, Batman acaba melhor do que Homem-Aranha. Sem contar que Batman, né, é um filme aí. Sem contar, né, que Batman, aí, toda a trilogia é aclamada pelo público e pela crítica. Batman Cavaleiro das Trevas recebeu nada mais nada menos do que 8 indicações ao Oscar. Foi, acho que o único filme de super-herói que teve indicação ao melhor filme, né? Sim. Né, e de melhor ator coadjuvante também, ganhou inclusive lá pelo Heath Ledger. Pô, que mais filme de herói você vê isso aí? E o Nolan conseguiu reviver o Batman nos cinemas, né? Porque ao contrário do Homem-Aranha, que teve um começo bom e agora esses mais novos, né? Lá os primeiros filmes do Batman eram bem, mais ou menos. Os 2 primeiros até que não, eles são bons, mas era tipo, ainda existe um preconceito assim, né, contra o filme. Sim. E o do Nolan, apesar também de ter algumas pessoas que não gostam, né, do Nolan, ele levou o Batman a um novo patamar, né? Sim. Acho que parte disso se deve ao fato dele não tentar inventar muita coisa. Claro, ele criou todo o conceito dele de Batman, mas para as histórias ele buscou inspiração nos grandes clássicos das histórias em quadrinhos do Batman. Piada Mortal, O Longo Dia das Bruxas. Que eu acho que o que todo mundo... A Queda do Morcego, né? Que foi o que inspirou o terceiro filme ali e tal. Que eu acho que todo mundo tinha que fazer isso, porque assim, abrindo um parênteses aqui, o tipo Guardiões da Galáxia 2... que o James Gunn quer fazer uma história totalmente nova, nada do quadrinho. Exatamente. Tipo, é um negócio arriscado. Pode ser que funcione, mas... Ele provou que ele é um bom diretor e tal, mas quando começa a inventar demais, eu acho que começa a navegar por águas sombrias. Então, e o Batman é o Batman porque ele foi bom nos quadrinhos, por isso que ele foi pro cinema. Então vamos usar o melhor dos quadrinhos no cinema. Mesmo o terceiro filme sendo ali, pra mim, né, bem inferior aos outros 2, o Christopher Nolan conseguiu encontrar um equilíbrio perfeito entre onde termina a criatividade do autor, no caso do diretor ali, e onde deve entrar o cânone das histórias em quadrinhos. E é por isso que Batman, a trilogia de Christopher Nolan, vai ocupar a nossa 6ª colocação, né? 6ª colocação. Now you come to me and you say, Don Corleone, give me justice. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder for money. I ask you for justice. That is not justice. Your daughter is still alive. O poderoso chefão, uma prova de o quanto a genialidade de um diretor pode transformar um filme numa verdadeira obra-prima. Isso porque quando a Paramount decidiu transformar os livros do Mario Puzo em filmes, desde o princípio ela queria um diretor com descendência italiana para dirigir os filmes, né? E o Coppola, que é descendente de siciliano, ele tinha muito medo de produzir o Poderoso Chefão e acabar ali meio que glorificando, enaltecendo a máfia. Mas ele acabou topando, desde que ele pudesse fazer o filme do jeito dele. Aí quando começou a produção do filme, o Francis Ford Coppola botou na cabeça, não, eu quero Marlon Brando no filme. Marlon Brando era, na época, o pica dos cinemas, sabe? Ele era o cara, né? Apesar que ele se recusou a subir. Sim, de tão cheio que ele já estava naquela época. Porque ele, tipo, não gostava de Hollywood, né? Sim, e ele sempre foi um ator muito problemático, né? Todas as gravações dele sempre davam problema, porque ele se atrasava, ele tinha problema com álcool e tal, e tinha problema com a produção do filme, com o diretor, com o produtor e tal. Por isso até que a Paramount não queria ele no papel, porque achava que ele só ia atrapalhar. Mas não, Coppola bateu o pé e falou, não, eu só faço filme
Se ele, não, mentira, ele não fez. Ele implorou para Paramount até que eles cederam e deixaram ele trabalhar com o Marlon Brando. Porém, para o papel do Michael Corleone, né, o filho do Don Corleone, que foi interpretado sempre pelo Al Pacino, a Paramount também não queria o Al Pacino por 2 motivos. Primeiro, porque ele não era um ator conhecido na época. Segundo, porque achava ele baixinho demais para o papel. E aí sim, o Coppola bateu o pé e falou: não, eu só faço o filme se for com ele, senão vocês procuram outro diretor. Porque... E aí a Paramount foi obrigada. E se você assistir o filme assim, você vê que todo mundo ali da máfia ou é gordo, ou é grande, ou é alto. Alguém que impõe respeito. O Pacino franzino ali no meio. Não, mas ele rouba, ele toma a cena. Sim, mas eu digo assim, fisicamente, né? Ele realmente é muito pequeno. Michael Corleone, mas aí que tá, eu acho que ele é uma prova de que o tamanho não é documento. Michael Corleone é um dos caras mais balafoca. Filho da putana! E eu, quando assisti, assim, a primeira vez, o Poderoso Chefão, assim, o filme, ele é tranquilo, e conversa, e planejamento, e vamos fazer aquilo, e negociação, e não sei o que, reunião, e daí eles vão lá e botam o plano em ação, aí volta, e conversa, e debate sobre o que aconteceu. E daí eu falei, né, ele é um filme que hoje em dia, talvez, os filmes que precisam tanto de ação e acontecimento, talvez ele não vingasse. Mas se você para pra pensar, a máfia realmente deve agir daquela maneira, deve ser aquele clima realmente o filme. Sim. Assim. E é muito bom. Tão bom que os 3 filmes do Poderoso Chefão foram indicados ao Oscar de melhor filme, né, sendo que as 2 primeiras partes ganharam o Oscar de melhor filme. Inclusive o Poderoso Chefão Parte 2 foi a primeira continuação da história a ganhar o Oscar de melhor filme. E muita gente considera o Parte 3 um filme ruim, um filme, nossa, que lixo. Cara, o filme não é um lixo, ele foi indicado ao Oscar de melhor filme. Mesmo ele sendo ruim, ele é indicado ao Oscar. Ele só é abaixo dos outros 2. Mesmo com o fato de ter esse terceiro filme ruim, assim, e manter esse nível. Isso que é ruim, né? Quiseram ter o Homem-Aranha. Quiseram o Homem-Aranha 3 ser um filme ruim igual o Poderoso Chefão. E pelo fato dele ter 3 filmes tão bons assim, é que o Pai Deus leva o nosso quinta colocação. Eu não tinha entendido que você estava hesitando. Buonasera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? If you'd come to me in friendship, then the scum that ruined your daughter would... Pam, param, pam, pam, param, pam, param, pam. Indiana Jones, que teve o seu primeiro filme com 9 indicações ao Oscar, simplesmente isso, o Oscar de 81. 82, né? 82 e o filme de 81. É aquela confusão que a gente sempre faz. Incluindo o de melhor filme, né? Mas acabou perdendo pra Carruagem de Fogo. Que é um filme legal, mas não é Indiana Jones. Não é tão foda quanto Indiana Jones. Tem aquele papo, né, que diz que Indiana Jones é o filme legal com o furo de roteiro mais absurdo de todos os tempos, né? Que o Indiana Jones não faz diferença nenhuma na história. Tudo iria acontecer mesmo sem o Indiana Jones. Se você não conhece essa história, assista mais uma vez Os Caçadores da Arca Perdida e elimina o Indiana Jones da história. Veja se faz alguma diferença no produto final do filme. Assim. Eu digo que aconteceu isso também no Hobbit, no terceiro filme. O personagem principal tá lá e serve pra nada. Mas é um filme ruim. Sim, o terceiro filme tá lá. Assim. Se o terceiro filme não tivesse ali, não teria feito diferença na história. Tem 2 histórias engraçadas com relação à criação do Indiana Jones. A primeira delas é com relação à criação do próprio personagem em si. E ela é mais ou menos assim. E aí, George Lucas, seu safadão! Aí, Felipe Kaufman, beleza, cara. E aí, vamos fazer um filme aí? Vamos, cara. Tava pensando assim numa história de um arqueólogo. O que você acha? Invadindo montanha, caverna? Muito bom. Vamos fazer. Sim. E aí, você tem alguma ideia? Pode ser, então. Que tal a gente chamar ele de Indiana Smith e o filme de A Arca da Aliança? Genial! Fechou? Fechou? Sim, fechou. Peraí. Alô? Clint Eastwood? Tô com um projeto
Peraí. Clint Eastwood me chamando pra dirigir um filme pra ele. Não, vai lá. Depois a gente resolve isso aqui. Não, beleza, então. Eu vou, mas eu volto. Tranquilo. Beleza? I'll be back. Beleza. Falou. Clint Eastwood, seu safadão. Mas a mente de George Lucas não parava de fervilhar e logo uma nova ideia veio em sua cabeça. Isso parece ser bom. Boa. Não era bom. Era fenomenal. Era... Star Wars! Vai tomar no olho do rabinho! Quem cria Star Wars? Porque não tem nada pra fazer! Aqui, ó, vamos criar um mundinho aqui, ó. Vamos ver o que dá. Vamos viajar um pouquinho. Ele tava criando Indiana Jones, aí eu vou dar uma pausa aqui, vou criar uma outra coisa, uma bobeirinha. Vamos passar o tempo. A segunda história foi mais ou menos assim. George Lucas, seu safadão! Tá perdido por aqui? Só curtindo os louros de Star Wars? Você também com contatos imediatos. Sim. Muito bom. Vem deitar aqui. Vamos relaxar aqui. Tá gostosa, né? Boa. Uma curiosidade, tem algum filme assim, alguma coisa que você sempre quis dirigir? Tem, cara. Sempre quis dirigir um filme do James Bond. Sou taradão do James Bond, cara. Eu tenho um personagem assim melhor que o James Bond. Sério? Sim, Indiana Smith. Não, difícil. Como isso? Assim, ele é um professor, arqueólogo, é antropólogo. Ainda não decidi o que ele vai ser. E ele basicamente ele sai por aí caçando tesouros, assim, bem naquele clima daquelas séries dos anos 30. Cara, ficaria genial. Ele seria tipo um James Bond, só que sem gadgets. Exatamente, Indiana Smith. Não, só não gostei do nome. Indiana Smith é meio... Indiana Jones. Fechou o pacote. E foi assim. Assim? Acredite nisso. Teve até celular naquela outra história lá. Isso aqui que... Na época. Em 77 já tinha sabre de luz, já tinha naves, passou nave, já tinha um monte de coisa. Você vai reclamar de um celular. Tô te falando que foi assim. Tanto é assim... que em 1992, quando saiu Indiana Jones e a Última Cruzada, por que você acha que escolheram Sean Connery para viver o pai do Indiana Jones? Porque ele era um bom ator? Não, por causa da fixação do Spielberg, da frustração dele nunca ter dirigido. Do tesão? Exatamente, do tesão pelos filmes do Bond. E o Spielberg nunca conseguiu dirigir um filme do James Bond, então era a chance dele dirigir James Bond. E por que, quando eles foram escolher um ator para viver o papel do pai do Indiana Jones, eles pensaram, cara, assim, mais foda que o Indiana Jones, só James Bond. Uma trilogia que nasceu a partir de uma das franquias mais famosas da história do cinema. E que, no tempo vago, ainda deu cria a uma outra trilogia. É por causa disso que Indiana Jones vai levar a nossa medalha de bronze. Mentira, é 4ª colocação. Não é? Sério? Fudeu. Ultimate experience. I'm going after that truck. Oh. I don't know. I'm making this up as I go. Mas como assim? Se Indiana Jones não levou a medalha de bronze, então quem levou? Star Wars. Mas Star Wars não são 6 filmes que vão virar 9, que vão virar 12, que vão virar 15. Fora os jogos. Lembra daquela regra da roubadinha? Então a gente só vai falar dos filmes antigos aqui, porque os novos acho que nem precisava ter. Star Wars, que aí é a franquia mais confusa de todos os tempos, porque os filmes antigos são lá, hoje em dia são, né, considerados como os episódios 4, 5 e 6, e os filmes mais novos são os episódios 1, 2 e 3. Então quando você se refere a Star Wars, você fala assim, a trilogia, qual? Os primeiros filmes. Mas quais os primeiros filmes? Foi Ameaça Fantasma, Guerra dos Clones e o Ataque... Não. Os primeiros, os antigos. Aqueles lá, o 4, o 5 e o 6. Os antigos, aqueles que contam a história antes? Isso, estão no Darth Vader? Não! A gente já falou um montão de Star Wars aí, umas 3 ou 4 vezes durante esse top. Então acaba que nem sobrou tanta coisa assim pra falar. A não ser o quanto essa trilogia é foda. É aquilo que a gente já falou uma vez em outros
outros realidade aumentada também, que é a trilogia talvez mais marcante pros nerds, né? Sim, até pra quem não é nerd. Pô, cara, quem nunca viu... É que a música é o hino nerd, basicamente. Ah, a música sim. de Star Wars. Os sábios de luz são um sonho de consumo de todo nerd. A gente já lutou, ó, lembra? Eu vou colocar aquela cena aqui pra você ver, gente. Não foi exatamente uma luta, foi uma provocação. Mas não há como negar. Todos os 3 filmes de Star Wars são absurdamente fodas, escapando inclusive da maldição das trilogias. E é por isso que Star Wars leva anos. Você já pensou que a trilogia deles pode ser diferente? Porque pode ter sido a primeira. Eles vão fazer uma trilogia de trilogia. Eles vão fazer. A primeira trilogia foi muito boa. A segunda tem gente que gosta. Ah, não tem. Não tem. Eu não gosto. Mas... Não. Então imagina se o terceiro agora for pior. Não, é difícil. Ó, que essa maldição pode pegar eles ainda, hein? Não, nossa, vamos fazer uma trilogia de trilogias, né? Terceira colocação de Star Wars. My precious. Cadê? Every day, Frodo moves closer to Mordor. How do we know Frodo is alive? What does your heart tell you? O Senhor dos Anéis, dos Anéis! Obra favorita de 9 entre 10 nerds. Nós não estamos nessa categoria. Mas tá lá, porra, medalha de prata, né? Tem que... E o Senhor dos Anéis tem aquele esquema de Star Wars também, né? Que saiu uma trilogia depois, que na verdade é antes. O lance do Hobbit, mas ó, esquece o Hobbit. Já falamos demais do Hobbit hoje, né? Vamos Exatamente. falar do Senhor dos Anéis. Vamos falar de coisa boa. Toda grande produção tem lá os seus segredos. Uma que talvez muita gente não saiba é que o Viggo Mortensen não deveria ser o Aragorn no cinema. Teve um outro ator que chegou até a gravar boa parte do filme como no papel do Aragorn, mas acabou sendo demitido. Stuart Townsend, que ficou ele foi mais famoso por ser casado com a Charlize Theron do que exatamente pelos papéis que ele fez. E ele saiu desse filme para fazer tem uma lenda aí, tem gente que diz que esse gente foi demitido pelo Peter Jackson. Eu prefiro acreditar que ele foi burro e saiu para gravar Rainha dos Condenados. Mas por mais que ele não tenha saído para fazer o filme, mas ele foi burro o suficiente para ser demitido. Exatamente, cara burro. Foi chutado da maior franquia dos últimos tempos. Eu concordo. A grande coisa que ele fez na carreira é pegar a Charlize Theron. Outro que não era para ser ele, era o Gandalf. Puta, e essa eu chego a ficar em dúvida, cara. O Sir Ian McKellen não era para ter feito Gandalf, era para ter sido o Sean Connery. James Bond. Não, e fala sério, ele tem a cara do Gandalf. Não, assim, quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, puta, cara, e pior que o Gandalf tinha que ser ele mesmo. Hoje não desmerecendo o trabalho do Ian McKellen, que eu acho que, né, porra, ele é o Gandalf. Sim, é isso que eu falo. Hoje em dia você olha e Ian McKellen e fala, porra, é Gandalf mesmo. Só que você olha pro Sean Connery e você olha, seria um Gandalf. Seria um bom... Seria o Gandalf. Não há como negar. Senhor dos Anéis, eu acredito que seja a trilogia mais importante dessas 2 últimas décadas. E que em muitas listas que a gente viu por aí, ela ganha. A maioria das listas acaba ganhando. Mas aqui, nós somos old school, nós somos os motherfuckers, nós queremos treta. Nós queremos treta. Nós somos diferenciados. E é por isso que o Senhor dos Anéis aqui não leva medalha de ouro, leva apenas a medalha de prata. Vá queimar teu anel em outro lugar, Frodo Bolseiro. The order's set. The pieces are moving. He is here. Que isso? É o som dos haters? Não, é apenas o som da nossa primeira posição. E agora, Marcelo, o que a gente vai dizer lá em casa? Se a gente botou o Senhor dos Anéis em segundo lugar, quem é que vai ficar em primeiro? Quem? Você tá sentindo alguma falta na lista aí? Simplesmente a melhor trilogia de todos os tempos.
Uma trilogia tão boa que até agora ninguém pensou, ninguém ousou em tentar fazer um reboot, um remake dela. Sim, e não vão ousar. Não vão. Não, porque o primeiro filme já tem 30 anos e continua atual. Né? Você até nota, claro, né? Tem alguns efeitos que poderiam ser refeitos com mais qualidade hoje, mas é absolutamente desnecessário. Né? Os efeitos especiais convencem ainda. O filme é tão atual que o segundo filme passa em 2015. É? De Volta pro Futuro 2, né? Tá todo mundo aí nesse frisson pra chegar 21 de outubro de 2015, só pra ver se o Marty McFly vai passar na rua de DeLorean. Pra ver se a Nike vai lançar aquele tênis também antes. O Power Lace. Uma curiosidade que você falou aí do... Eu mesmo falei, na verdade, do DeLorean passando na rua. Você sabia que a máquina do tempo no roteiro original não era para ser um DeLorean? Era para ser uma geladeira? Imagina que maravilha! Só que aí o Robert Zemeckis e o Steven Spielberg acharam meio perigoso botar uma geladeira ali com uma máquina do tempo, né? Um filme que tinha um apelo muito forte entre as crianças. Lembra como a gente já falou lá da trilha sonoras que a gente tinha a nossa máquina do tempo, a gente via e fazia igual, a gente entrava na nossa Brasília lá e fazia igual. Imagina se a gente fosse fazer igual. Imagina uma criança presa dentro de uma geladeira e morrendo congelado e tal. E se Matrix foi o filme que eu mais assisti, De Volta pro Futuro talvez seja o segundo que eu mais assisti. Ou pelo menos é a trilogia que eu mais assisti. Matrix foi o filme solo que a gente mais assistiu, mas De Volta pro Futuro é disparado a trilogia que a gente mais assistiu. É aquele filme que sempre que tá passando na TV... eu paro pra assistir porque, ele prende a atenção. E uma dica, você aí que tá querendo ser diretor de cinema, nem se atreva em querer mexer nisso, em querer fazer outra série. Essa é a trilogia definitiva de De Volta pro Futuro. Não seja um fuinha de querer mexer nisso. Ok? O Marcelo falou tudo. De Volta pro Futuro é a trilogia definitiva, a trilogia das trilogias. É por isso que ela leva a nossa medalha de ouro e é por isso que você aí, seu fuinha, não deve pensar em pôr as mãos nela. Primeira colocação. Chegamos ao final de mais uma lista num calor infernal. Puta que o pariu, hein? Deve estar no quê? Uns 35? Nossa, aqui dentro. Não sei. Mais. Deve estar pra mais. Você pensar que, você é do Rio de Janeiro, aí, aqui é 40 graus a sombra, tranquilo. Não, a gente é curitibano. Curitibano é acostumado a viver em 10 graus, 15 graus. É, isso aí. Eu odeio o calor. Odeio o calor. Como sempre, a gente espera que vocês tenham gostado. Se curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar aquele like aí embaixo. Deixa aí embaixo também críticas, comentários e sugestões. Compartilhem o vídeo com os amiguinhos para ajudar o canal a crescer. Curta a página do Hoje Não no Facebook. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever. Nós vamos ficando por aqui, mas voltamos a qualquer momento, se não derretermos, com mais um Realidade Aumentada.